Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. O espetáculo Rosa Choque fez tanto sucesso em sua estreia que, devido à lotação, muitas pessoas ficaram de fora. Mas agora essas pessoas terão outra chance de assistir à peça nos dias 24, 25 e 26 de julho no Esquina. Eu recebo aqui os atores Guilherme Tell e Cris Moreira para nos contarem a respeito do tão comentado espetáculo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer encontrá-los aqui, Ali. bater um papo sobre essa peça que fez tanto sucesso. Primeiro eu quero saber um pouquinho sem spoiler, né? Mas um pouquinho do que é a peça Rosa Choque. Bom, posso ver como é que começou, falar como é que começou e Pode, tudo? claro, a história. Porque eu e a Cris, nós somos amigos já há um tempo e somos atores, né? A Cris trabalha, além de ser atriz, ela também trabalha como produtora de um grupo que eu também trabalho. E aí a gente sempre flertava, né? De fazer algum trabalho juntos e a gente queria falar sobre alguma coisa que a gente achasse relevante, né? E esse assunto, né, do gênero, né, de falar sobre a diferença de como a sociedade trata os gêneros, a gente sempre discutia e via que era um assunto muito, muito potente, né, nos dias de hoje, mesmo com as revoluções que aconteceram, né, com as liberações. Exato. A gente percebe que a sensação é de que há um progresso, mas também há pessoas que não se preocupam em atualizar, né, o pensamento. E que tratam os gêneros de forma diferente. Né? Acontece muito isso. Às vezes a mudança vem, mas uma geração antiga que participou da anterior, né, da forma anterior de se lidar com as coisas, demoram, às vezes nem consegue atualizar, como você disse. Né? E eu acho que até assim, essas gerações acabam que fazem... preparam outras pessoas que são novas e continuam, né, com pensamentos um pouco retrógrados. Né? Essas mudanças, talvez elas levem tanto tempo por conta disso. E aí a gente também queria tratar desse assunto, né, de como falar, né, dessa diferença entre homens e mulheres, mas até de uma forma que não fosse tão agressiva, que não fosse de uma forma panfletária, né? Porque a gente não queria fazer com que o público se distanciasse daquilo. A gente quer falar sobre coisas que estão no dia a dia, né? Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente conversa com as pessoas é que a gente não é uma briga, um confronto entre... Não é uma guerra dos sexos, né? Não é um confronto entre homens e mulheres. Sei. Né? A gente não leva para o palco a questão como se o homem fosse o vilão e todas as mulheres tivessem esse papel de vitimização, né, assim, das vítimas. A gente questiona essa estrutura, que é uma estrutura que ela é muito mais enraizada do que a gente dá conta dela, né? Assim, do que a gente consegue perceber. Não há culpa ou não culpa de um indivíduo, mas sim do estado, pensamento. do estado que se formou e do pensamento generalizado. E de uma forma de pensar que as pessoas reproduzem sem se dar conta. E a gente quando foi pesquisar o espetáculo, a gente percebeu que existe... A gente não gosta muito de usar as palavras chavões, mas que existe um machismo estrutural na sociedade, no mundo todo, e que as pessoas não se dão conta, né? Que desde que o menino está na barriga, né? Desde que tem um feto, dependendo do sexo que é descoberto ali, né? No ultrassom, a projeção do tratamento que vai se dar àquele indivíduo muda completamente. É verdade. Né? A gente ficou conversando muito também dessa coisa da infância, que a gente quer discutir no espetáculo tanto o que é grave nessas questões de violência mesmo, das mulheres que são espancadas, que são estupradas, que são mortas diariamente. E a gente quis identificar onde que é esse início. Assim, a gente não consegue identificar, na verdade, mas a gente consegue ver que na infância, por exemplo, quando você dá um Lego para um menino e uma cozinha para uma menina, você está quase que falando, olha, existem lugares que são determinados para essas pessoas. É verdade. E aí a gente tem que desconstruir isso, para que a menina também brinque com o Lego e para que o menino entenda a importância de ir para a cozinha também. Porque um não é menor que o outro, né? Assim, um não tem menos importância do que o outro. E são coisas tão básicas, que a gente não para pensar, falar assim, olha, podia ser diferente, né? E aí é bom a gente ver, na temporada que a gente fez agora, as pessoas saindo do espetáculo falando, nossa, eu tenho tal comportamento e não tinha atinado
que era uma coisa que estava ligando isso tudo, né? Muitas vezes porque a consequência daquele ato, ela vai demorar para vir. Sim. Então, você não tem a noção, naquele momento imediato, quando você está dando um lego, né? A pessoa não faz por mal, mas inconscientemente ela pode estar não fazendo um mal, mas direcionando a um pensamento, vamos dizer assim. Bom, antes da gente continuar conversando, tem um vídeo e tem umas imagens também. Ah, sim. Vamos ver para a gente conversar em cima disso também? Vamos lá. Eu estava andando na rua, de volta para casa, e como eu tive que ficar um tempo a mais na fábrica, estava mais tarde. Parecia que ia chover. Eu vi um cachorro desse de rua, sabe? Aí eu atravessei para o outro lado. Eu nunca costumo atravessar para esse lado. E então... Mas assim eu não consigo te entender. É que é difícil. Eu atravessei e aí... Se ficar muito nervoso, tem água com açúcar no frigobar? Não precisa. Eu estava voltando do trabalho, era de noite, mais tarde do que eu costumo sair. E aí veio uma moto e... Vocês estão vendo? Você pode, por favor, facilitar o meu trabalho? É que eu fui estrupado. Você foi o quê? Isso que você ouviu. Vocês ouviram? Não. Eu não ouvi. Estrupado. Não. Não foi mesmo. Foi sim. Olha, você pode ter sido estuprado. Aí sim. Estuprado. Ontem. Não, hoje. Ontem ou hoje? É confuso. Hoje, ontem, eu ainda estou estrupado. Estuprado! Estuprado! Onde não puderes amar, não te demores. Ninguém nasce mulher. Torne-se. Eu fiquei rindo aqui porque eu não esperava que fosse também, além de tudo, divertido. Sim, Por se tratar de um assunto sério, um assunto que tem um certo peso, e apesar de vocês terem explicado no início que vocês não queriam que fosse uma guerra do sexo, que fosse uma coisa pesada, mas, poxa, desse pouquinho que eu vi, eu já me diverti com o estrupado. A gente teve uma experiência, Adri, a gente fez uma cena curta e a gente teve a felicidade de ser selecionado entre 12 cenas, né, Cris? 12 cenas no edital do Galpão Cinhorto. Uma dessas 12 cenas foi escolhida para ser apoiada para virar um espetáculo, e a nossa foi a escolhida. Na cena curta, a gente brincava muito mais com um tipo de humor mais ácido, né, Cris? E essa cena que a gente mostrou na primeira parte aí, mostra exatamente uma das coisas mais importantes, né, da estrutura do espetáculo, é que a gente procura deslocar o olhar das pessoas. Criar empatia. Criar uma empatia. Porque a gente já está acostumado a ver, abrir o jornal e falar, a mulher foi atacada, marido pegou, não sei o quê. E aí a gente foi e criou uma cena onde a gente faz uma inversão de papéis, né? A gente coloca um homem sofrendo uma espécie de violência que normalmente ela é, de uma forma bem mais incisiva, voltada para as mulheres, né? Sim, e até a forma como você atuou ali, tipo, não consigo falar, e ela, fala rápido, não sei o quê, muito caricato, assim, né? E que é uma realidade, assim, hoje até as delegacias de mulheres, elas não têm elas não sabem direito como atender essas pessoas que sofreram algum tipo de abuso nesse sentido. Porque eu acho que acontece uma banalização. Acontece uma banalização. Eles, né, na delegacia, por exemplo, eles veem isso todos os dias, né, aquela mesma coisa, e eles talvez não dão a importância necessária para aquela pessoa que está vivendo aquilo, que é
Poxa. E existe a coisa da culpabilização também, né? Assim, se você tá com a roupa curta, se você saiu tarde, se você bebeu, se você, né? Assim, dependendo do que você fez, é a mulher que é responsável por ter sido atacada e agredida. Verdade. Não o homem, que deveria ser de fato. Exatamente. A gente tá com o tempo um pouquinho curto, vamos ter umas imagens ainda. Além do vídeo, tinha umas imagens que eu queria ver também, achei tão... Ah lá. Essas são fotos do Guto? Do Guto. Do Guto Muniz. Pode passar. Nossa, tão lindas as fotos também. Pode falando? Pode falando. É legal falar assim, a gente que meio que bolou o figurino e a gente procurou brincar também com essa coisa das cores. O espetáculo chama Rosa Choque, né, para falar do tema, né? Usando uma cor que é a tarimba, né? É o timbre para falar do feminino. Isso. Só que a gente usa a palavra choque com uma outra conotação. E a gente está trabalhando com tons mais de azul e rosa, exatamente para brincar com esse estereótipo, né, do masculino e do feminino. E você veio de azul e rosa por querer? Foi de propósito. Foi de propósito. Muito legal. Ela também veio de azul. De azul. E rosa no tênisinho. Eu vou passar aqui, olha, gente. O espetáculo foi um sucesso na estreia. Sim. E continua sendo. Vocês viram ali que é um tema importante, é um tema sério, mas que é transmitido de uma forma leve. Até eu acho que é bom para se diferenciar do noticiário. Porque passa de uma forma sangrenta e às vezes a gente até nem quer olhar, acontece muito isso, né? E aí, me permite me falar, uma forma leve, uma forma sensível. A gente queria tocar as pessoas, né, para elas não se sentirem só, está falando de uma coisa que não é boa de ouvir, mas assim, para reflexão, né? Sensibilizar mesmo, para entender o outro lado das coisas. Exatamente. Então, olha, o espetáculo Rosa Choque, dia 24, 25 e 26 de julho, no Esquina, que é o espaço coletivo teatral que fica na Rua Célia de Souza, 571, Sagrada Família. O horário é sexta e sábado, às 20 horas, domingo, às 19. Então, não percam uma ótima oportunidade de assistir um espetáculo bacana, bem feito e ainda por cima que tem você usou um termo hoje no início, você falou... Relevante. Relevante, que tem um tema muito relevante. Obrigada, me salvou. Olha, muito obrigada, eu agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, pelo sucesso também que vocês já fizeram. E olha, depois não reclama. Primeiro as pessoas já ficaram de fora na primeira vez. Agora também tendo outra chance, então corre lá, não deixa passar. Não é isso? É isso mesmo. Muito obrigada, sucesso, voltem sempre. Obrigada ok? você. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem quem? Doutora Meira, vamos lá. Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade.